Boa tarde, galerinha. Hoje nós vamos falar sobre a crase, tá bom? Então peguem a folhinha aí que a tia disponibilizou para vocês na escola. Vou deixar também a folhinha aqui na plataforma e a gente hoje fala sobre a crase, tá bom? Então vamos lá. A crase é, na língua portuguesa, a contração de duas vogais iguais. É o A mais A, representada com acento grave. Por ser formada pelo artigo a crase só aparecerá antes de palavras femininas, tá bom? Então agora a gente vai começar a ver quais são os casos onde a gente não pode botar crase, nunca vai ter crase. Então vamos lá. Nunca vai ter crase antes de palavras masculinas, tá bom? Então, o exemplo que tá aí é: gosto de andar a pé. O pé não é masculino? O pé é. Então, não posso botar crase antes de palavras masculinas, tá bom? E lembrando que a crase sempre vai ser na letrinha A, beleza? Este passeio será feito a cavalo. Cavalo é o cavalo, né? Então, uma palavra masculina. Se é palavra masculina, não pode botar crase, tá bom? Próximo. Antes de verbos também não pode botar crase. Não sei se ela chegou a falar com ele. Falar é um verbo, então antes não pode botar crase. Meu filho está aprendendo a cantar. Cantar também é um verbo, então o a que vem antes não pode ser, né, craseado, não pode botar crase. Então já aprendemos que não pode botar crase antes de palavras masculinas, nem antes de verbos. Número 3. Entre palavras repetidas, por exemplo, preciso conversar com você face a face. Olha aí, face a face. Entre palavras iguais também não pode botar crase. São muitas regrinhas, mas conforme a gente for fazendo os exercícios, a gente vai pegando e vai rapidinho aprender. Ih, é masculino, não pode. Ih, palavras repetidas, não pode. Ih, tá antes de verbo, não pode. Entendeu? Próximo. Por favor, permaneçam lado a lado, ao lado a lado. Palavras repetidas, o azinho não pode levar crase. Antes da maior parte dos pronomes. Então, antes de muitos pronomes, também não pode botar crase. Tem dois exemplos aí, ó. Desejamos a todos um bom final de semana. Todos, tá? É um pronome indefinido. Então, também não pode ter crase, porque tá antes de um pronome indefinido. Todos, tá bom? Então, quando tiver a todos, não bota crase. Você já pediu ajuda a alguém? Alguém também é um pronome indefinido, então não pode botar crase. Então, antes da maioria dos pronomes, tá? Não pode botar crase. Antes de palavras femininas, se o a estiver no singular. Antes de palavras femininas, né, a gente sabe que pode. Só que se o a estiver no singular e a próxima palavrinha que for feminina estiver no plural, não pode. Ai, meu Deus, é muita complicação, né? Por exemplo, este artigo se refere a pessoas. O a tá no singular e depois vem uma palavra feminina no plural. Não pode. Se tivesse as pessoas, aí poderia, tá os dois no plural. Mas se o a tiver no singular e a próxima palavra feminina tiver no plural, não pode. É só você perceber que parece meio estranho, né? A pessoas. Então, não pode botar crase se o a tiver no singular e depois vem um plural feminino, tá bom? Antes de numeral cardinal. O que é numeral cardinal? 1, 2, 3, 20, tá? Antes de número cardinal, não pode. Mas, olha a exceção. Tudo tem exceção, né? Mas se indicar hora, aí pode, tá bom? Se indicar distância, se eu estiver falando sobre números, não pode. Só se estiver indicando hora, tá bom? O hotel fica
a 2 quilômetros daqui. Tá falando de distância. Então, ó, não tem crase. A 2 quilômetros, não tem crase. O motorista andava a 180 quilômetros por hora. Também não pode, porque não tá falando sobre hora, tá bom? Então, quando tiver falando sobre hora, tá? Aí pode. Tipo, vou sair às 8 horas. Bota crase no às, tá bom? Porque tô falando de hora. Fora disso, não pode. Então, relembrando, não pode antes de palavras masculinas, não pode antes de crase, não pode antes de verbo, não pode entre palavras repetidas, não pode na maioria dos pronomes, antes de pronomes, e não pode se o a tiver no singular e a próxima palavrinha feminina tiver no plural, não pode. E se indicar número cardinal também não pode, exceto se estiver falando de hora, tá bom? Aí pode. Agora a gente vai falar quando vai ter crase. Quando pode. Ó, as avessas, a parte, a luz, a vista. Aí tem um monte de exemplos para vocês na folhinha, tá bom? No caso das locuções, a moda de e a maneira de. Ó, exemplo. Decisões a Pedro Neves. Esse a Pedro Neves quer dizer a maneira do Pedro, tá bom? A gente não fala muito assim, tá bom? Mas tem que passar tudo, né? Então, esse aí leva a crase. Quando a gente, em vez de falar que ele fez as coisas à maneira de Pedro, você só fala assim, ele tomou decisões a Pedro Neves, tá? Então, bota a crase. É porque Pedro é um nome masculino, né? Então, antes de nome masculino não tem. Mas nesse caso aí, tem. Porque é como se estivesse falando a maneira. E maneira é uma palavra feminina, tá bom? Estilo a Paulo Souza. É como se estivesse falando... Ele se veste, né? Estilo a Paulo Souza. Ele se veste a moda de Paulo Souza. Então, moda também é uma palavra feminina. Então, nesse caso aí, pode botar crase, tá bom? Número 2. Antes de numerar o cardinal, indicando hora. Isso a gente falou, não falamos? Então, aí o exemplo. Chegamos a Brasília às 22 horas. Tá falando de hora? Então, pode botar crase. A missa começa à meia-noite. Tá falando de hora? Então, pode botar crase. Mais uma exceção aí. Se tiver preposição para, desde, após e entre, não pode ter crase. O português enjoado, né, gente? Tem que ter uma exceção. Então, tem jeito, vai ter que gravar na cachola. Se tiver a preposição para, desde, após e entre, não pode botar crase. Mesmo se estiver falando de hora. Estou esperando você desde as 6 horas. Então, veio aí ao desde. Depois veio o as. Não pode, por causa dessa preposição desde. Tá bom? Marcaram o almoço para as 2 horas. Também não pode, por causa desse para aí. Então, quando estiver indicando hora, pode botar crase. Mas, se você, antes do a ou do as, falar as palavras para, desde, após e entre, não pode botar crase, tá bom? Tipo, eu vou na sua casa entre as 8 e 9. Não pode, porque a gente falou entre, tá bom? Preposição a, indicando a quem algo se refere, como agradecerá, pedirá, dedicará. Vamos lá. Suas atitudes são idênticas às de sua irmã, porque está comparando com a da irmã, tá bom? As testemunhas assistiram à cena impávida e serena. Tá se referindo a alguma coisa. Tá se referindo o quê? A cena. Então, quando se refere a alguém ou a algo, pode botar crase.
É importante obedecer a quem? As regras. Então, estou me referindo a alguma coisa. Então, tem crase. Então, quando a gente se refere a alguma coisa, bota a crase. Substantivos masculinos. Se nessa troca aparecer o ao, significa que tem crase. Por exemplo, uma dica para você saber se tem crase. A frase é: vou à igreja. Tem crase ou não tem crase? É só você substituir essa palavra feminina aí, igreja, por uma masculina. Se aparecer antes do masculino a palavrinha ao, aí você bota crase. Por exemplo, vou à igreja. Vou substituir igreja pela palavra parque, que é uma palavra masculina. Então, como é que eu vou falar? Vou ao parque. Se eu falei ao, bota lá a crase. É um macete, tá bom? Se aparecer outra coisa, não bota a crase, só se aparecer o ao, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver. Vou à padaria. Padaria é feminino, né? Então, tem crase ou não tem? Vou substituir por uma palavra masculina. Vou ao mercado. Viu? Apareceu um ao, então você pode botar crase lá no a padaria, tá bom? Quando a crase é facultativa. Facultativa é, você pode botar e pode não botar. Só escolher, tá bom? Antes da preposição até, antecedendo substantivos femininos. Então, ó, não desistiremos, iremos até as últimas consequências. Pode botar ou pode não botar. As duas formas está certa depois da palavra até, tá bom? Em palavras femininas. Não ocorre crase na nomeação de pessoas ilustres. Então, antes de palavra feminina pode, mas se for gente, vamos dizer assim, famosa, não pode. A cerimônia foi em homenagem a Clarice Lispector, que é uma escritora, tá bom? Então, como eu falei a e depois vem o nome de uma pessoa famosa, não pode. Se fosse a Gabriele, que não sou famosa, aí poderia, entendeu? Mas a pessoas, a personalidades ilustres, não pode. Na frase, vou a, volto da, crase a. Isso é um outro macete, ó. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase pra quê? É uma frasezinha para você perceber se eu boto crase ou não quando eu estiver falando sobre países, tá bom? E sobre o verbo ir. Tipo, Jonas foi à Itália. Ele foi à Itália. Então, ele voltou da Itália ou voltou de Itália? Voltou da Itália. Se eu falei da, bota crase, tá bom? Crase a. Se você falar de, não tem crase. Ana foi a Londres. Ana voltou da Londres ou de Londres? Voltou de Londres. Então, se eu falei de, crase pra quê? Não bota crase, tá bom? Tipo, vou a Nilópolis. Eu voltei de Nilópolis ou voltei da Nilópolis? Voltei de Nilópolis. Então, se eu falei de, crase pra quê? Então, não tem crase, vou a Nilópolis. Então, vamos lá. Vou a Nova Iguaçu. Eu volto da Nova Iguaçu ou de Nova Iguaçu? Eu volto de Nova Iguaçu. Se eu falei de, crase pra quê? Não tem crase, vou a Nova Iguaçu. Vamos lá. Deixa eu procurar outra coisa. Espanha. Vou à Espanha. Eu volto da Espanha ou volto de Espanha? Volto da Espanha. Se eu falei da, crase a. Então, bota crase. Entenderam? Então, é assim. É um macete, é uma frasezinha quando a gente estiver falando de países e o verbo ir, né? Que é vou, tá bom? Então, nós aprendemos coisas como a gente pode botar crase e quando a gente não pode botar. Vamos só relembrar. Palavras masculinas, não pode. Verbo, não pode. Antes, né? Antes de palavra masculina, não. Antes de verbo, não.
Antes de quase todos os pronomes? Não. Antes, assim, no meio de palavras repetidas? Não. Se o a tiver no singular e depois vier uma palavra feminina no plural? Não, tá? Tipo, a pessoas. Não pode. Não pode. E se indicar distância, números, não pode. Só se indicar hora. Mas, se você estiver falando de hora, também não pode falar as palavrinhas para, desde, após e entre. Que depois dessas palavrinhas, mesmo se você estiver falando de hora, não pode botar crase, tá bom? Palavras femininas, pode botar crase, só não pode se for uma pessoa muito famosa, tá bom? Que mais? Acho que falamos tudo, né? Então, no resto, taca-lhe crase, tá bom? Palavras femininas e tudo mais. Então, a gente vai fazer um deverzinho, vamos conversar no Meet e qualquer dúvida a gente tira ao vivo, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e tchau, tchau! A crase? Por definição, a crase é a contração de duas vogais, uma preposição e uma outra letra A, artigo, resultando na vogal com acento grave para a esquerda, A. Professor, mas eu nunca sei quando tem crase. Calma, calma. Teremos crase em diversas situações, mas principalmente quando o termo que vier antes exigir a preposição a, ou quando o termo depois pertencer ao gênero feminino. Exemplo, fui à praia. Também usaremos crase na indicação de horas, como na frase, a festa começa às 22 horas. Outro caso é quando queremos dizer a moda de, ainda que a expressão moda de fique subentendida. Na frase, pedi um bife a Osvaldo Aranha. Esse a é craseado. Locuções femininas, sejam elas adverbiais, conjuntivas ou prepositivas, também terão crase. Exemplos são à noite, à direita, às pressas e por aí vai. No restante dos casos, não tem crase. Para não restarem dúvidas no dia da prova, vamos citar alguns exemplos. Diante de palavras no gênero masculino, não se usa crase. Exemplo, o menino foi a pé. Pé é masculino, então sem crase, beleza? Verbos no infinitivo também não pedem crase. Assim como a maioria dos pronomes de tratamento, mesmo no gênero feminino, se eu disser, por exemplo, entreguei os presentes a todas, não tem crase. Fique esperto. Muita gente confunde e já vai colocando crase para qualquer situação ou qualquer palavra do gênero feminino. Mas não, nem tudo na vida é crase. Por último, diante de numerais cardinais, também poupamos o artigo. Exemplo, daqui a uma semana começará a aula. Temos ainda sentenças onde a crase é opcional, ou seja, você decide. Isso acontecerá com pronomes possessivos femininos, nomes próprios femininos ou depois da preposição até. Quando eu digo cedi a vez à minha amiga, por ser um pronome possessivo feminino, pode ou pode não ter crase. Se eu entreguei o convite a, com crase, ou a, sem crase, Roberta, ou fui até a com crase, ou a, sem crase, praia. Também são cenários onde a crase será opcional. Tem alguma exceção da regra? Tem sim. Se precisar de preposição nos pronomes demonstrativos aquela, aquele e aquilo, colocamos crase. Por exemplo, dei àquela senhora todo o meu dinheiro. É a aquela, com crase. Para antes dos pronomes relativos, a qual e as quais, também haverá crase, mas somente se o verbo exigir a preposição a. Como se eu disser, são normas às quais todos devem obedecer. A maioria dos pronomes de tratamento, como já citamos, não tem crase, exceto por senhora, senhorita e dona. Agora, atenção para os nomes de lugares. Só ocorrerá crase se o nome do lugar admitir a preposição a e, ao mesmo tempo, o artigo a. Para não errar, fica a dica. Quando eu venho da cidade tal, crase no a. Se venho de, crase para quê? Se eu vou à Inglaterra, ou seja, venha da Inglaterra, crase no a. Mas se vou a Paris, isto é,
de Paris, não uso crase. Por fim, se o nome do lugar está especificado, eu coloco crase. Um exemplo é a frase "Irei a Salvador", de Jorge Amado. Professor, quanta coisa! Tô muito perdido. Quando estiver com dúvida quanto a uma palavra feminina, uma dica é substituir a palavra por uma masculina. Se o a virar ao, é porque teremos crase. Se fui à mercearia virar fui ao mercado, quer dizer que o artigo leva uma preposição e pede crase. Ainda tá difícil? Não tem problema não. Pode dar replay quantas vezes for preciso.